Então, sobre o que a gente vai falar hoje? Não. Hoje a gente vai aprender a dizer não, ela já tá treinando. Por que é tão difícil dizer não? Tem alguns motivos, mas todos eles giram em torno de um principal. A grande maioria das pessoas que detonam suas finanças, ela tem esse sabotador prestativo, tem esse comportamento. A gente se sente mal e a gente se sente como se estivesse fazendo algo errado se a gente disser não pra alguém. Como não ter esse sentimento? Quando a gente não consegue dizer não, é porque a gente quer ser querido, a gente quer agradar. Quando alguém me pede alguma coisa, eu falo assim, Vai pra nem a pau, Juvenal. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um podcast Bora Dominar. Eu sou Luciana Fiô, personal trainer da vida financeira, e a gente está começando agora mais um programa, já estou me sentindo aqui já na rádio, mais um programa para você ver ou ouvir. Aqui o Bora Dominar traz sempre um assunto para você aprender a dominar a sua vida financeira, para você aproveitar mais a vida sem sacrifício. E como sempre, mais uma vez, não estou sozinha, aqui do meu lado está... o Ina Tavares, pode me chamar de Ina. Vou Ina fazer Tavares. suas perguntas, as perguntas dos seguidores para nossa mestre aqui, personal trainer das finanças de Luciana Fiô. Ina Tavares aqui com a gente, a dominadora curiosa, sempre trazendo a sua dúvida para a gente poder bater um papo aqui, que isso ajude todo mundo que está ouvindo, vendo no YouTube ou que está ouvindo no podcast. Muito legal saber que você está aqui com a gente, muito legal saber que você está aí na academia, na ida do trabalho, voltando do trabalho, arrumando a casa. Outro dia teve uma seguidora que falou que estava varrendo a casa e me ouvindo. Então você está aí fazendo faxina na casa ou qualquer outra coisa no seu dia a dia. Muito legal saber que a gente está participando aí da sua vida de alguma maneira. Exato. E aí, vamos falar de que hoje? Hoje eu sei. Mais uma vez a gente conversou. Eu faço esse suspense. Às vezes eu não sei. Às vezes ela traz o tema. Mas hoje eu sei. E foi engraçado que a gente até estava conversando uns minutinhos antes, né? Então vamos falar disso? Vamos. Aí a gente já começou a falar. Falei, Ina, para! Verdade. E já começamos a discordar também de alguns pontos. Ou pelo menos de um, especificamente. Isso aí. Então sobre o que a gente vai falar hoje? Não. Como assim não? Não. Hoje a gente vai aprender a dizer não. Ela já tá treinando. Por que é tão difícil dizer não? Por que a gente se sente mal? Por que a gente acha que está fazendo uma coisa errada? Por que a gente se coloca para baixo? Por que a gente se culpa quando a gente precisa dizer não para alguém? E muitas vezes a gente se ferra fazendo isso. Quando a gente não diz não, a gente acaba se prejudicando. Por que é tão difícil dizer não, Lu? Isso prejudica muito nas finanças, principalmente, né? Financeiramente. Porque eu acho que toda vez que a gente diz um sim para alguma coisa que a gente queria dizer não, aquilo tem um impacto na nossa vida. E lá no dominózinho da vida, sabe? Às vezes nem é diretamente ligado às finanças, mas vai derrubando o dominózinho e aí derrubando as finanças também. Agora, por que é tão difícil dizer não? Tem alguns motivos, mas todos eles giram em torno de um principal. E eu vou falar dele com muita tranquilidade aqui hoje, porque eu sou aquela pessoa que, assim, já teve maior dificuldade em dizer não. Eu precisei trabalhar muito isso. E isso acontecia muito porque eu tinha um sabotador, que é tipo uma pessoinha que vive dentro da gente, que faz a gente fazer ter muito uma atitude quase que no automático. E esse sabotador é o prestativo, o excessivamente prestativo. Eu já fui aquela prestativa excessiva que faz tudo para todo mundo e que abre mão de muitas coisas em prol dos outros. A gente falou rapidamente sobre esse perfil prestativo naquele podcast que a gente falou sobre os perfis financeiros, não foi? Sim, sim. Rapidamente a gente conversou sobre isso, mas tem alguma informação, mas hoje a gente mergulha nesse tema, então. Porque a pessoa que detona suas finanças, a grande maioria das pessoas que detona suas finanças, ela tem esse sabotador prestativo, tem esse comportamento. Então, quando a gente falou dos perfis financeiros, o gastador, ele muitas vezes é prestativo. Sim, verdade. O Perfis Financeiros é um podcast que está no YouTube, que está no Spotify, nas outras plataformas de áudio, no Deezer, que a gente falou sobre o comportamento das pessoas com relação às finanças, né, e as características desses perfis. E uma das características, por exemplo, do gastador é ser prestativo, porque ele gosta muito de dar presente, de fazer tudo para todo mundo. Então, essa coisa da prestatividade excessiva, ela pode detonar muito as finanças, mas não é só em dar presentes, é nessa coisa de não saber dizer não, porque as pessoas te pedem alguma coisa que muitas vezes você não pode dar, e na sua maioria das vezes dinheiro, né, você contribuir, ajudar alguém financeiramente. E aí você tem essa coisa do prestativo automático. Porque eu não estou dizendo que ser prestativo é ruim.
Eu não estou dizendo que eu não sou mais prestativa e que eu não gosto mais de ajudar os outros. O que eu estou dizendo é que quando a gente é prestativo de forma automática, sem pensar, criando histórias pra gente, porque a pessoa que é muito prestativa, ela cria uma história de que tem que ser, o certo é ser assim, que o mundo precisa de mais gente assim, que as pessoas precisam dela, sabe? O prestativo cria essa história para justificar a sua excessiva prestatividade, para dizer assim, não tem jeito, eu tô me ferrando? Tô, mas não tem jeito, sabe? Porque ele cria essa história de que tem que ser assim. E o que é criar uma história? Criar uma história é você ter uma visão de uma determinada situação com os seus pensamentos, os paralisantes, né? Os seus pensamentos, o que você acredita. É você, tipo, envelopar, embalar uma coisa que está acontecendo com o seu envelope, com a sua embalagem, né? Porque existe o fato e existe a história. O fato é uma coisa que acontece. Qual é o fato aqui? Tô eu sentada no sofá, você sentada no sofá, a Amandinha tá ali atrás da câmera e a gente está gravando um podcast. Isso é um fato. Agora, a minha história talvez fosse, por exemplo, que eu tô começando a sentir um pouco de calor porque o ar-condicionado tá um pouco mais alto, mais baixo, e a Amandinha vai mudar agora pra mim, mas a minha história é que de repente, eu tô com calor porque eu tô nervosa, isso aqui, sabe, me dá nervoso e será que eu quero fazer outro podcast? Essa poderia ser a minha história, mas o fato é só o ar-condicionado, sabe? Então, às vezes a gente olha, muito obrigada, Amanda, às vezes a gente olha para uma situação que tem algo acontecendo e a gente cria uma história em cima daquilo. Então, às vezes alguém vem pedir dinheiro pra gente, né, e o fato pode ser que aquela pessoa não cuidou da vida financeira dela, agora ela está precisando de ajuda e ela veio me pedir. Isso é um fato. E qual é a história que o prestativo cria? Que as pessoas têm que ser boas, que eu preciso ajudar, que não importa a minha vida financeira, o que importa é ajudar os outros. Essa é a história. Mas o fato é, você precisa cuidar das suas finanças, aquela pessoa também precisa. Você não está preparado para ajudar? Não é o momento de ajudar, né? Então, o prestativo cria a sua história e age de acordo com aquela história, sempre. Ele não se questiona. É meio que ele cria uma justificativa, então, pra agir daquela maneira, né? É quase uma mentira que ele conta pra ele mesmo, sabe? Porque às vezes é uma mentira, só que essa justificativa ela não é de verdade, a gente não tá enxergando o fato. Porque tem gente até que diz assim, e era o que eu dizia, tá? Quando alguns familiares me pediam ajuda, ou sei lá, amigos, e eu ajudava com dinheiro mesmo me prejudicando, numa época que eu estava endividada e que eu fazia mais do que eu poderia fazer, a história que eu criava era, não, eu tenho que ajudar, né, eu tenho que ser uma pessoa boa, poxa, a pessoa está passando necessidade, ela precisa de mim. Mas isso era uma mentira, porque houve uma situação, por exemplo, com familiares que eu ajudava, e aí a pessoa estava sempre muito enrolada, e aí um dia eu percebi que eu tava mega no buraco, assim, que tava no meu limite, sabe? Que se eu continuasse ajudando mais um pouco, daqui a pouco eu nem ia ter mais pra ajudar, sabe? Eu tava assim no fundo do poço mesmo, naquele meu auge da dívida, mega enrolada, foi quando a minha poupança, né, foi bloqueada, aí não tinha de onde tirar dinheiro. Falei, cara, não tem mais. E aí eu cortei a ajuda. Foi doloroso pra caramba, gera Você conflito. ajudava alguém com frequência e aí acabou a sua poupança, acabou seu dinheiro. Que, enfim, quem não sabe essa história da poupança, assiste o podcast 1, o primeiro, que a Lu conta essa história. Mas aí então você não conseguia mais ajudar a pessoa e aí do nada você teve que cortar. Eu falei, não dá mais, e foi muito doloroso pra todo mundo, gera conflito sim. Só que o que aconteceu é que depois de um tempo, eu até me afastei, eu fiquei preocupada. Sabe quando você joga uma bomba e tapa o ouvido e pensa, vai explodir? Foi mais ou menos assim que eu disse que não ia ajudar mais. Mas porque eu não tinha como ajudar. O que eu quis dizer foi assim, olha, eu vou ali, dar um jeito e já volto. Mas a mensagem, a história para a pessoa que recebe isso é assim, não vai mais me ajudar? Tá bom, sabe? E fica ela é ruim. Ela é horrível e tal. Egoísta, não quer compartilhar comigo. Exatamente. E aí o que aconteceu é que eu joguei essa bomba, fui para lá e um dia deixa eu ver como tá. E aí eu fui ver e tava tudo bem, tava melhor do que eu. Porque tinha muita dificuldade de conseguir um trabalho e conseguir um trabalho, sabe? Tinha muita dificuldade de tocar a sua própria vida e tava indo bem. E eu tava mega me sentindo culpada, eu tava mal. Mas quando eu fui lá olhar, eu falei, que bom. Aí eu pensei assim, caramba, eu tava atrapalhando, porque isso nunca foi possível, sabe? Tem um tempão que essa pessoa não consegue andar sozinha. E ela tinha conseguido. E aí eu pensei, caramba, eu tava atrapalhando. Então olha a história, olha a mentira que eu tava contando pra mim de que essa pessoa precisava de mim, sabe? Eu até acho que eu posso contribuir, eu posso ajudar, mas precisar de mim
ela estava precisando era daquele desafio, ela estava precisando crescer. Então, os prestativos excessivos e que têm dificuldade de dizer não, eles não percebem que esse sim que está dando para alguém, achando que está ajudando, às vezes está até atrapalhando. Então é importante a gente saber que as pessoas crescem nos desafios, crescem com os obstáculos, e a gente está tirando de algumas pessoas a oportunidade delas crescerem. Então esse foi um aprendizado importante assim para mim, de aprender a lidar com as histórias que eu estava criando para minha prestatividade, sabe? Que aquilo não era de verdade. E eu, de novo, não estou dizendo que a gente precisa ser egoísta. Eu estou dizendo que a gente não pode ser um prestativo no automático. A gente precisa refletir sobre aquilo. Né? Não dá para ser de qualquer maneira. Assim, alguém vem e... beleza, vou fazer tudo para todo mundo. É a velha história, né? Quando a gente entra no avião, o comissário de bordo diz: máscaras cairão à sua frente numa situação e você coloca a máscara primeiro em você. Porque nessa situação, por exemplo, da minha vida, foi maravilhoso eu poder ter colocado a máscara em mim para me cuidar, para cuidar das minhas finanças, e hoje eu posso ajudar essas mesmas pessoas que eu ajudava e que de repente eu tive que interromper a ajuda de uma forma muito mais tranquila. Então assim, elas se desenvolveram, elas cresceram, elas trocaram a vida delas, e eu falo delas porque foi mais de uma pessoa, e hoje eu posso voltar e ajudar tranquilamente. Então não tem mais aquela história. E tem uma coisa interessante também, eu li um livro que chama Dar e Receber. O nome do autor é Adam Grant, Dar e Receber, o nome do livro. E que ele fala que existem 3 tipos de pessoas no mundo, assim, da forma como elas se comportam na vida pessoal e profissional, que são os tomadores, os compensadores e os doadores. Os tomadores são aqueles que se preocupam muito mais em receber do que dar. Né? Aquelas pessoas que sugam de todos os lugares possíveis. O famoso folgado também, né? Que tem muito folgado. E aí tem até uma coisa legal, daqui a pouco segura aí pra gente falar disso, porque tem uma coisa legal de como que o prestativo se comporta diante do folgado. Nossa, eu que sou mega prestativa, quando eu encontro um folgado, é um terror, é uma tortura, mas eu vou falar disso também. Mas o tomador, então, é o folgado. É aquela pessoa usada, aquela pessoa que quer tudo para ela. Tem um lado bom de ser tomador. O livro, inclusive, cita alguns cases assim, de tomadores que têm sucesso. Mas tem os compensadores. Os compensadores são aqueles do toma lá da cá. Eu faço, mas se eu receber isso aqui... tudo bem. Aí pede alguma coisa, alguém faz alguma coisa para ele, tudo bem, agora eu faço isso por você. Ou se alguém pede alguma coisa para ele, tá bom, mas daqui a pouco ele vem cobrar aquilo. Sempre tem uma negociação. Contrapartida, é a busca do equilíbrio. Que pode ser interessante, né? Porque aí a pessoa tá sempre vivendo no equilíbrio. Nossa, me parece pouco altruísta isso. Parece, né? Pois é. A princípio, assim, não conheço muito. Mas é uma coisa de buscar o equilíbrio. Mas o livro... comenta ali também alguns casos dessa coisa, né, do equilíbrio, que é importante, mas tem uma coisa muito interessante nesse livro, Dar e Receber é o nome do livro, que ele fala dos doadores, que são as pessoas que se entregam bastante, que doam bastante, que dividem muito conhecimento, que fazem muito pelas pessoas sem esperar nada em troca, né? São os prestativos. E esses doadores, ele também comenta, ele analisou que as pessoas de mais sucesso no mundo, assim, financeiro, sucesso profissional, tendem a ser os doadores. Ele, se for analisar dentro do perfil, né, se você analisar as pessoas de mais sucesso, de mais dinheiro, elas têm o perfil doadores. Então, é interessante a gente perceber que essa prestatividade, ela é uma característica muito forte, porque ela pode te levar ao sucesso, né? Analisando os homens mais ricos do mundo, né? As mulheres mais ricas do mundo, de mais sucesso, artistas, atores e tal, são pessoas que têm o perfil doador. Mas, ao mesmo tempo, o livro também traz uma coisa muito legal, que se você analisar, então, nessa pirâmide do sucesso, lá no topo tem mais doadores do que tomadores e compensadores. Mas lá na base dos menos bem-sucedidos também tem mais doadores. Então olha que interessante. Então é meio 880. Ou seja, é uma característica muito poderosa e que a gente precisa aprender a usar. É um superpoder quando bem utilizado. Olha, prestativos, adorei isso. São superpoderosos. Gente, olha que legal isso. Como a gente pode ressignificar alguma coisa? Porque eu tenho certeza que tem muito prestativo ouvindo a gente. Muita gente que não sabe dizer não, afinal, senão não estaria nem ouvindo, nem vendo esse podcast.
E olha, gente, o que a Ina fez com a gente agora. Somos super-heróis. Super-heróis. Eu peguei o celular porque tem um monte de gente aqui que tá dizendo que não consegue dizer não. Ah, olha isso, eu não consigo dizer não. Não consigo dizer não na cara mais plena. Legal. Para quem tá vendo a gente no YouTube... Tô endividado e não consigo dizer não. Preciso dizer não. Para quem tá vendo a gente no YouTube ou ouvindo a gente no podcast, só para você saber que essa transmissão, essa gravação, ela é transmitida ao vivo no Instagram, normalmente sexta-feira por volta de 16 horas, e aí a gente fica recebendo aqui as mensagens da galera que tá assistindo no ao vivo. Então a galera se identificou, mas que bom que todo mundo que tá se identificando agora sabe que tem um superpoder. Tem um superpoder, tem que saber usar, né? Isso aí. A gente precisa aprender a lidar com esse superpoder, né? E segundo o livro Dar e Receber, a gente pode estar no topo da pirâmide dos mais bem-sucedidos. E aí eu queria até dividir uma coisa pessoal, assim, esse trabalho que eu faço hoje foi a minha forma, depois de anos de terapia, depois de anos de autoconhecimento, assim, de estudar essa questão da prestatividade e querer lidar com a minha prestatividade, foi a minha forma de pegar o meu sabotador prestativo e transformar em algo útil. Que hoje, o fato de eu gostar muito de ajudar as pessoas virou material na internet, ajuda de fato muita gente e ainda me dá dinheiro, né? Então, no meu sabotador prestativo hoje paga as minhas contas, né? Então, foi a minha forma de usar isso com propósito e de propósito, né? Quando a gente fala assim, ah, você fez isso de propósito, não foi sem querer, foi de propósito. Então, assim, como é que a gente usa esse nosso poder prestativo de propósito, ou seja, criar um propósito para ele. Eu vou ser prestativa e vou ser prestativa para isso aqui, né? Porque o prestativo gosta de ser prestativo. Não vai dizer para uma pessoa que não sabe dizer não, olha, você tem que dizer não, você tem que, sabe, pensar em você. A pessoa fala, cara, isso não encaixa, não cabe na minha vida, né? Então, assim, o prestativo pode ser prestativo, ele pode dizer sim, mas dizer sim com propósito, de propósito. Como assim, exatamente? Uma coisa que é muito importante para quem é prestativo é saber o que quer da vida. É saber o que é importante para você. É você criar a sua agenda, sabe, de atividades. É você criar os seus planos para o ano e suas metas para o ano. Porque quando você tem clareza do que é importante, e aí nessas metas, na sua agenda, você pode colocar os outros. Ah, minha família é muito importante para mim, eu não consigo dizer não. Tudo bem, então coloca a sua família na sua agenda. Ah, sábado eu vou com a minha mãe ao médico. Sabe, conversa com a sua família e diz qual é a sua necessidade. Você vai precisar de mim para alguma coisa esse final de semana? O que você está precisando? E aí cria uma agenda. E aí você vai se sentir ajudando, sendo prestativo, mas você vai ter a sua agenda. E quando você tem a sua agenda, e na sua agenda diz assim, quinta-feira à noite eu vou ficar vendo série com meu marido, e alguém dizer, ah, olha, poxa, quinta-feira à noite você pode fazer tal coisa para mim? Aí você vai olhar na sua agenda e você vai dizer, olha, tá comprometido já o meu tempo na quinta-feira à noite. Não interessa para a pessoa com o que está comprometido. Está comprometido. Você está sendo sincera. Você não precisa se justificar, né? Você está sendo sincera, está sendo íntegra. Então, assim, você está ali com integridade, dizendo não, e muitas vezes sem nem precisar dizer não, né? Acho lindo e acho que isso é uma conversa de uma pessoa muito evoluída como você é. Nossa! Mas para as pessoas que ainda não chegaram nesse nível de evolução, o que acontece, na maioria das vezes, é que a gente diz não e se sente assim... angustiado. Uma bosta. Eu ia dizer uma palavra mais assim, mais baixa, inclusive. A gente se sente... Sou uma pessoa ruim, eu não ajudo, eu não colaboro. A gente se sente mal e a gente se sente como se estivesse fazendo algo errado se a gente disser não pra alguém. Se alguém pedir dinheiro pra gente, a gente pode ajudar e a gente vai dizer não. Não, assim, pode ajudar, mas assim, vai. Aí, ok, nesse caso a gente diria sim, né? Mas se a gente pode ajudar, mas a gente vai se ferrar com isso, a gente deveria dizer não. Só que a gente diz não e a gente acha que está sentindo que está fazendo algo errado. Como não ter esse sentimento? Então, eu vou te explicar o que significa isso, e o que eu vou trazer aqui agora é só um estudo. Eu sou uma estudiosa do assunto, respeito muito os médicos, os neurocientistas, mas eu gosto muito de estudar sobre isso, sobre o comportamento do nosso cérebro para ele produzir, como ele age em determinados momentos da nossa vida e como ele produz essas emoções, né? E quando acontece o momento de responder o sim ou não, nesse momento o nosso cérebro ele está meio que analisando a hierarquia que a gente tem com relação à pessoa. A gente, assim, o ser humano e várias outras espécies de seres vivos, eles lidam com hierarquias sociais. O nosso cérebro funciona assim. Aquela coisa do leão ser o rei da selva e que, né, os animais entendem, né, da espécie dele, entendem isso,
vem disso, assim, a gente olha para o outro e o nosso cérebro e de vários animais já está se preparando para entender se a pessoa é superior ou inferior a mim. É esquisito pra caramba esse assunto, mas é um mecanismo do cérebro, sabe? E a gente está o tempo todo fazendo isso. Então, quando alguém chega, vamos pegar, sei lá, um mais abusadinho, sabe? Alguém chega e, pô, olha só, faz não sei o que aí pra mim e tal. Naquele momento, a gente tem uma classificação, assim, automática da gente analisar se aquela pessoa ela é inferior ou superior, né, num sentido hierárquico mesmo, não estou falando nada pejorativo não, é num sentido hierárquico. E aí, se é uma pessoa mais folgada e que, sabe, que negocia mais, quando ela dá de cara com um prestativo, que costuma ser aquela pessoa, né, mais, sei lá, mais na dela, menos folgado, digamos assim, ela se sente num nível meio de inferioridade. E aí, essa inferioridade, quando o cérebro detecta isso, ele produz, assim, os neurotransmissores criam ali uma situação da inferioridade que é de liberação de hormônios do estresse. É uma situação estressante. Então, a gente tem hormônios do estresse sendo liberados. Do mesmo jeito que quando é o contrário, quando chega alguém que de repente pede educadamente, ou alguém que a gente sente assim que tá tudo bem dizer um não, a gente se coloca num nível de superioridade e também tem os hormônios da superioridade, digamos assim, né? Uma dopamina, hormônios que mexem com o nosso humor, a gente se sente bem. Então, essa angústia do dizer não é porque o prestativo excessivo, ele se sente num nível de inferioridade. E, de novo, não é num sentido pejorativo. É aquela coisa da pessoa que vem te pedir alguma coisa, você se sente assim, eu tenho que atender. Essa é a história que o prestativo conta. Então, às vezes, um pai, uma mãe, você pensa, eu tenho que atender, ele fez por mim a vida toda. Aí você se coloca, né, num nível de inferioridade. Não vou falar inferioridade, não, de hierarquia menor, né? Quando chega um folgado, você está numa hierarquia menor. Quando chega o seu chefe, você se sente numa hierarquia menor. Então, essa angústia já é o hormônio sendo produzido antes de você dizer sim ou não. Aí, quando você diz não, é aquilo se perpetuando, porque aí você não tem a clareza, né, de o que seria melhor fazer, aí piora, porque aí soma tudo, porque você sabe que não tinha que ter dito sim ou dito não. Você fica naquele conflito, sabe? Você diz sim, você sente mal por ter dito sim. Você diz não, você sente mal por ter dito não. Mas aquilo começou antes do sim ou não. Então, assim, o lado bom dessa história toda, de saber isso, e, gente, pra gente lidar com emoções, a gente precisa se conhecer e conhecer esses mecanismos. Porque quando eu descobri que isso era um mecanismo, é bom que parece que sai da nossa cabeça, parece assim, não é mais responsabilidade minha, não sou eu que estou pensando, é o meu corpo acontecendo. Se é meu corpo acontecendo, se eu vou ficar angustiada dizendo sim ou dizendo não, eu paro, analiso e penso de fato o que eu gostaria de fazer. Isso é fácil? Claro que não. Isso é treino, sabe? E eu sou a iluminada que você está dizendo aí, Ana. Claro que não. Também é muito. Eu estou dizendo, é um corpo, é uma máquina, é assim com todo mundo. Eu sou um humano também, então também acontece comigo. Eu também fico super angustiada. Mas à medida que você vai treinando, você tira um pouco a carga emocional daquilo, né? Uma coisa que quando a gente sente quando criança, um amiguinho que briga com a gente quando a gente é criança, aquilo é o fim do mundo. Eu agora me lembrei de quando minhas amiguinhas brigavam do condomínio, de repente elas vão ver esse vídeo, a gente é amiga até hoje, e quando a gente brigava, era o fim do mundo, a fulana não está falando comigo, né? Hoje em dia, a gente se xinga e fala, vai te catar, sabe? A gente briga por coisa boba e tá tudo bem no dia seguinte. Então, a gente não tem mais aquele peso emocional, né, de quando é a primeira vez. Então, dizer não a primeira vez vai ser angustiante. Mas vai ser angustiante dizer sim e vai ser angustiante dizer sim ou não, porque é o corpo produzindo aquele hormônio da angústia, né? Então, quando a gente começa a analisar qual é o primeiro ponto, quais são suas prioridades, o que é importante para você, você ter uma agenda, né? Criar uma agenda mesmo. Você dizer o que eu vou fazer na segunda, o que eu vou fazer na terça, qual é o tempo livre. Se você gosta de fazer as coisas para os outros, determina um bloco do seu dia. Quinta-feira à tarde é o bloco que eu atendo pedidos, sabe? E se alguém te pedir alguma coisa, você faz para mim? Faço, na quinta-feira à tarde. Pode ser? Precisa ser na terça. Desculpa, eu posso na quinta. Pode ser na quinta? Percebe? Que aí você começa a negociar. Sim. Você continua sendo prestativa, mas você tem como negociar. Então, ter uma agenda, ter clareza do que você quer fazer, definir suas metas, suas prioridades para o ano, para o mês, para a semana. Chegar para as pessoas com quem você quer ser prestativa e perguntar, você está precisando, quer me ajuda para isso, quer me ajuda para aquilo? Você tem sei lá, uma amiga, um amigo, vai se mudar, ela é muito importante.
Você vai precisar de mim nessa mudança, né? De repente um amigo te liga, você está na praia e você vai sair da praia para ajudar. Se coloca antes, então, né? Se envolver e priorizar, se envolver com as pessoas. E aí, no momento que você tem essa clareza, aí você vai para o treino de dizer sim ou não, sabendo que a angústia do seu corpo é só o seu corpo, né? E vai ser assim para todo mundo. E aí, aos poucos, a gente vai treinando isso e vai ganhando habilidade. E como é que treina? É tipo assim, uma pessoa te pede alguma coisa, Lu, você pode me dar um dinheiro? Lu, você pode fazer esse trabalho pra mim? Aí você só vai dizendo não, 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 vai dizendo não pra todo mundo. Não, 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 não. Aí você é a louca do não, né? Já começa a dizer não Pois pra é. tudo. Então, tem uma forma, eu acho que você conhece, uma forma de dizer não sem dizer não, Sim, conheço. né? Aprendi com você. Na verdade, eu lembro de ter aprendido isso com Jaqueline Salles, a gente já falou dela aqui. Falamos Jaqueline Salles semana passada, não foi? Tá ficando Sigam, famosa, arroba Jaque. Jaqueline Salles com 2 L's. É. Faz um novo pensamento. E eu conheci isso um pouco com ela, porque era uma época que eu estava super treinando para dizer não. E foi logo quando eu comecei a fazer esse trabalho assim na internet, quando eu comecei a crescer um pouco com esse trabalho, aí surgia muita coisa de, quer fazer uma palestra comigo, quer fazer uma live, quer fazer isso, quer fazer aquilo. E eu queria fazer uma porção de coisa, porque é legal, é importante pro meu trabalho. E eu também ficava numa de, poxa, fulano me pediu, né, vou fazer. Só que de repente eu me vi abrindo mão, por exemplo, de fazer projetos como esse, como criar um podcast, fazer uma live para minha audiência no meu canal, né? Porque eu estava sempre preocupada com a palestra do outro, com o evento do outro. E eu falei, caramba, o que eu faço? Comecei a ficar com medo de abrir e-mail, com medo de abrir o WhatsApp, sabe? Porque toda hora tinha alguma coisa. Uma demanda, é Uma sempre demanda. E eu não demanda. sabia dizer não. Eu ficava com essa angústia diante. Quando eu via no WhatsApp chegar um número que eu não tinha o contato, eu já ficava aflita. Eu falei, quem é? Vai me pedir o quê? E eu já ficava agoniada. E aí, numa conversa com a Jaque, a gente falou sobre isso, ela falou, tem uma técnica para você dizer não sem precisar dizer não. Sim. E essa técnica aí eu contei, já que Mudou você minha sabe. vida. Mudou minha vida. Então conta essa técnica pra galera. Pra mim, em resumo, e foi isso que a gente estava discordando antes de entrar no podcast, é você terceirizar a culpa do não. Terceiriza a responsabilidade do não. Quem tá dizendo não, não sou eu. Quem tá dizendo não são as circunstâncias ao meu redor. E aí, como é isso? Por exemplo, a Lu me fala, Ina, vamos andar de patins amanhã, sábado, na Lagoa? E aí, ao invés de eu dizer pra ela, não, Lu, tô com muita preguiça, que seria verdade? Eu diria pra ela, Lu, aqui no sábado eu já tenho compromisso. Eu posso dizer isso, eu já tenho compromisso. Então, assim, no sábado eu já marquei alguma coisa com meu marido. No sábado eu tenho compromisso com a minha irmã. Ou, Lu, acabei de ver no CPTEC, que é a Lu, a rainha do CPTEC, né? CPTEC é o site que diz o tema. O tema não o tempo. A previsão do tempo, minuto a minuto. Vi no CPTEC que eu posso buscar, inclusive, justificativas. Vi no CPTEC que amanhã vai estar chovendo. Como a gente vai andar de patins na lagoa, né? Então tem muitas maneiras de você sair de você fininho. Respondeu sem precisar falar a palavra não. Não disse a palavra não. Entende a diferença? Consegue? Espero que as pessoas tenham percebido. Você colocar a responsabilidade em alguém, em alguma coisa. No tempo, na agenda, no marido, no seu compromisso. Por exemplo, todo sábado de manhã é um sábado assim, pra mim. Que eu paro, eu vou fazer minha unha, sei lá, eu cuidar de mim mesma. Então, quando alguém me pede alguma coisa que seja sábado, eu digo, no sábado eu não posso, eu tenho compromisso. Mas eu não preciso dizer que é porque eu vou fazer a unha ou sei lá o que, sabe? E se eu tiver afim também, eu vou. É isso aí. Então, o que você faz é definir com clareza o que é importante pra você. Exato. E aí, você também, imagino que você tem, assim, uma hierarquia, assim, de importância na sua cabeça, de, por exemplo, se chegar algum parente numa situação realmente drástica, aí você vai comparar aquilo com o que você tem para fazer. Ou seja, não é mais uma prestatividade automática. Né? Se chega, de repente, alguém da sua família dizendo que está com algum problema de saúde, precisa da sua ajuda, aí o que você vai fazer? Você vai pegar essa situação e você vai comparar com fazer a unha. E aí você vai pensar, não, eu vou dizer sim, então, porque eu tô comparando. Mas percebe que isso não é mais no automático? Não, não é de jeito nenhum. Por exemplo, amanhã é sábado, a gente tá numa live aqui agora. Amanhã é sábado e amanhã eu já tenho compromisso com a minha irmã, inclusive. Então amanhã eu não vou ter o meu sábado de manhã pra mim. E a minha irmã me perguntou, sábado de manhã você pode fazer um negócio comigo? Falei, ela me falou que quer, eu falei, posso sim. Tipo, faz mais sentido pra mim estar com ela amanhã de manhã do que estar na minha casa. Eu posso fazer a unha em outro momento. Pois é, e a gente passa então a comparar, a medir, né? A gente começa a ter uma medida mesmo, um termômetro da importância das coisas, e aí o nosso sim não é mais automático. E aí a gente consegue dizer não para algumas coisas, que para uma pessoa que tem dificuldade de dizer não em qualquer situação,
definir as prioridades. E aí, a partir de definir as prioridades, você terceirizar, né, o seu não para prioridade é uma forma. Sim. Mas tem outras formas sem ser terceirizando. Aí essa parte é inédita pra mim, porque eu só conheço a parte do terceirizar a responsabilidade. Tá, a gente inclusive estava conversando minutos antes de entrar no ar e a gente falou sobre isso e ela falou, não, tudo é terceirizar. Tudo é Eu falei, não, eu vou terceirizar. te provar, não vou te falar agora. Ela queria o spoiler, eu vou te falar ao vivo. Tá, Mas só vamos, para gente. complementar, nesse de terceirizar, tem até para que as pessoas que ainda têm muita dificuldade, porque aí ela não conseguir pensar de cara na terceirização. Uhum. Então, só para complementar, tem uma coisa que a pessoa pode fazer, que é dizer assim, eu vou ver a minha agenda. Né? Que aí ela ganha um tempo para respirar. Alguém te pediu, você quer dizer não, mas você pensa que você não vai conseguir dizer não. E aí você vai lembrar da Ina e da Lu e vai dizer, meu Deus, elas falaram para eu terceirizar, mas eu não sei o que eu vou botar a culpa, entre aspas, né, pelo o que vai ser terceirizado aqui. Aí você diz assim, tá bom, eu vou olhar a minha agenda. É. Aí você ganha um tempo para respirar. Tem uma amiga minha, Fran, será que ela tá online hoje? Às vezes ela tá online, não sei se ela vai estar, mas ela fica com muita raiva de mim, que ela já se ligou que eu sempre faço isso, e obviamente eu já contei pra ela, né? Às vezes ela fala, vamos pro show, tal dia, não sei o que lá, e eu vejo, nossa, adoro esse artista, maravilhoso, adoraria ir pro show, mas nesse dia eu vou estar em São Paulo. Ela fica louca. Então, Por que você já não fala logo que você não pode ir? Você vê, eu vou lendo no WhatsApp, eu fico, nossa, adoro esse. E foi uma coisa que depois, acho que fala sobre isso depois, mas eu já passei dessa fase do da arrumar. angústia? Não. De precisar do tempo? De precisar terceirizar a culpa. Hoje em dia, se eu não tô afim, eu já falo não. Pra você ver como Mas treino. demorou? Sim. Porque, na verdade, quando eu aprendi isso com você, foi o ano passado. Foi o ano passado, no começo do ano passado. É quando tem um vídeo no YouTube da Lu que é dizer não sem dizer não. Aham. Foi aí que eu aprendi essa técnica, mas... E aí eu demorei um tempo fazendo isso, mas hoje em dia, se eu não tô afim, não, obrigada. Então, e é treino. Você vai ganhando habilidade, é aos pouquinhos. Primeiro o teu corpo, né, vai dar aquela angústia toda, aí você vai passar por aquilo, aí você vai lembrar que isso é só um mecanismo, e aí uma coisa boa a se fazer toda vez que o seu corpo entra num colapso assim de estresse é respirar. Então, assim, respira antes de dar a resposta, respira depois que deu. Sim. As coisas vão se acalmando. E uma coisa importantíssima, né, Lu? Não é inventar uma mentira. Não, é Não tem terceirizar nada com a ver com integridade. mentira. É claro. Tipo, vou olhar minha agenda, já te respondo. Aí você ganha um tempo e você vê alguma Vai pensar, coisa, assim, pensa exatamente. alguma coisa. Mas não é inventar desculpa, não. E é isso, de novo, que você falou. Se você tem sua rota financeira, né? Você tem sua fotografia financeira, você tem sua rota financeira, você pode precisar de um tempo para avaliar se você vai ter ou não dinheiro para ajudar a pessoa. Sim, E né? aí você diz, olha, o meu dinheiro já está comprometido. E tem uma coisa maravilhosa, inclusive, que você fala nesse vídeo, do dizer não sem dizer não, financeiramente, se você não tem 6 meses da sua reserva de segurança, ou 3 ou 1 ano, né? Tem um vídeo sobre reserva de segurança também, um podcast Aham. sobre reserva de segurança. Você não tem dinheiro para ajudar ninguém. Então, É. qualquer coisa que você diga, não tenho, infelizmente, não tem dinheiro, você não precisa dizer que não tem dinheiro, né? Você pode dizer... como é mesmo o exemplo da reserva financeira? Porque o que acontece é que quando... Meu dinheiro tá comprometido. Comprometido, isso aí. Meu dinheiro tá comprometido. Porque, por exemplo, você estava falando antes da gente entrar no ar, que você falou que você não pode ver alguém pedindo dinheiro no metrô e que você dá se você tem dinheiro. Verdade. Se eu tô com dinheiro trocado na É. bolsa, eu dou. Aí eu perguntei... Artista, né? Pra artista de metrô. Porque ela falou assim, se alguém me pedir dinheiro e for um artista de metrô, né, alguém tá cantando, dançando e Isso, tal, eu dou. ela dá o dinheiro, ela sempre dá. Aí eu falei, que legal, tem um pote, então, na sua rota financeira, na sua fotografia financeira do mês, tem um pote artistas de rua? Não tem. Pois é, não tem um pote artistas de rua. Eu acho que tá ótimo, maravilhoso você querer ajudar todos os artistas de rua, mas planeja isso na fotografia do mês e coloca na rota, né? Porque colocar na rota é repetir isso na fotografia de cada mês. Então coloca na sua rota um pote artistas de rua. Sim. Eu ando um pouco de metrô, porque eu moro aqui do lado, né? A gente tá gravando aqui na Casa Domini, e eu moro aqui do lado, eu venho a pé, mas quando eu ando de metrô e tem um artista de rua e eu acho legal o trabalho e eu também quero reconhecer, eu também não tenho um pote. Mas como é algo pontual, o que eu vou fazer? Eu vou dizer sim, eu vou pagar, e aí eu já fico pensando qual é o pote da minha vida que vai ser reduzido, né? Então eu penso assim, bom, eu tenho meu pote de lazer, então eu vou tirar do meu pote de lazer, eu sou prestativa, eu quero ajudar, eu vou ficar feliz em ajudar, porque a gente tem esse sentimento de felicidade. Nossa. Beleza, então eu vou tirar do meu pote de lazer, porque o que é importante para nossa vida é que ela esteja toda programada. E aí a gente vai conseguir fazer essa comparação, aquele exemplo da sua família pedindo ajuda, você comparar com a unha. Né? Alguém te pedindo dinheiro na rua, você comparar com o seu planejamento. E o que você estava falando da reserva é o seguinte, quando você tem o seu planejamento
E aí você vê uma pessoa te pedindo dinheiro na rua, né, alguém necessitado e tal, e você pensa, nossa, mas é pobre, tá precisando, sabe? Eu tô feliz com o que eu tenho e tal. Mas se você não tem sua reserva de segurança, que é pelo menos 3 ou 6 ou 12 meses, a gente falou sobre isso no podcast Reserva de Segurança, e quem não viu ou não ouviu, corre lá para ver ou ouvir. Se você não tem 3, 6 ou 12 meses de guardado da sua renda mensal, você não está podendo ajudar. Se você vira um mendigo na rua te pedindo dinheiro e você está vivendo ali com o seu salário do mês, não sobra, você não consegue guardar dinheiro, desculpa te dizer, mas você não está podendo ajudar o mendigo. E aí, quando eu falo isso, vai ter gente que vai comentar aqui no vídeo: nossa, Luciana, é isso, é aquilo, as pessoas precisando. As pessoas precisam sim. Então, não precisa dar dinheiro. Vai em casa, pega um casaco, vai em casa, pega comida, sabe? Doa seu tempo, vai passar um dia inteiro numa alguma instituição, alguma ONG. Quer ajudar? Ajuda com seu tempo, então. Porque quem não tem reserva de segurança não está seguro o suficiente, não está com a máscara no rosto. Vai colocar a máscara no outro e daqui a pouco falta para você. Vai ter gente que vai dizer, ai, que exagero, não posso dar R$2 na rua. Eu, sinceramente, acho que se você quer ficar dando dinheiro na rua, defina um pote. Eu tenho um pote de doação. Eu posso doar dinheiro porque eu tenho um pote de doação. E aí, quando eu falo isso, vai ter gente que vai dizer, eu não posso ter o pote de doação porque não me sobra nada. Então, como é que você vai doar? Sabe que coisa contraditória? Tem gente que me escreve para dizer que não sobra nada. E quando eu digo que não é para dar dinheiro, né, para as pessoas na rua, e dizem que eu sou, nossa, egoísta, não ajudo. Cria o seu pote de doação. Então, o planejamento da sua vida financeira, o planejamento das suas atividades, tudo isso é que vai te dar clareza se você pode ou não dizer sim para aquela situação que você está dizendo sim, né? Mas, diga, né, que você ia falar. Eu pensei agora naquela história de quanto mais você dá, mais você recebe, sabe? Sim. Então, quando você se doa seu tempo, doa seu dinheiro, vem em abundância de volta? Não, eu acredito Faz sentido? muito. Sim, eu acredito, mas eu também acredito que quando a gente dá o que a gente não pode, a gente está desequilibrando a energia do planeta, sabe? Quando você entrega mais do que você pode, por exemplo, você dá mais dinheiro do que você podia para alguém, você está criando um desequilíbrio de energia ali. Não tem troca ali, sabe? E a energia flui no universo na base da troca, sabe? Eu não estou dizendo que você só pode doar se você receber, não é. Mas se você doar algo que você não pode doar, você está criando um desequilíbrio ali, né? Então, eu acredito de fato, principalmente depois de ler esse livro Dar e Receber, eu já acreditava nisso e fiquei feliz de saber, afinal eu me considero uma pessoa doadora, que os doadores, eles realmente têm um poder e essa doação pode levar essas pessoas muito longe, mas precisa ser uma doação inteligente, precisa ser uma doação consciente, não é arrancar o próprio braço, porque aí uma hora você vai precisar desse braço para dar a mão para alguém e não tem braço, né? Então tem que ser uma doação inteligente. Se hoje você não tem dinheiro para doar, doe seu tempo. Se hoje você não tem tempo para doar, mas tem dinheiro, doe dinheiro. Se hoje você não tem tempo nem dinheiro, doe um casaco, doe palavras amigas, doe, sabe, energia. Você não tem nada para doar de material, você não tem nada para doar de dinheiro e você não tem tempo para você doar, fique em casa e ore pelas pessoas, sabe? Doe bons pensamentos. Eu acho que as pessoas têm que doar sim, mas sem se prejudicar. Isso é muito importante. Senão vai te levar para bem longe, só que pro buraco, né? Bem longe lá no fundo. E aí não adianta você querer salvar as pessoas se você está indo pro buraco, né? E o melhor de tudo é você doar de propósito. Então, assim, doa o que você pode dar hoje, pensando que essa doação, do jeito que você está fazendo, está te protegendo para que daqui a algum tempo você possa doar muito mais. Eu fiz isso na minha vida. No momento em que eu estava mega endividada e que eu cortei essa minha doação para familiares, nessa minha ajuda, foi pensando neles. Então isso também é um exercício assim, importante. Você me perguntou, como é que eu faço para ter força para dizer não? Pensa agora numa situação, que é aquela, ou numa pessoa ou numa situação, que é aquela que você mais tem dificuldade de dizer não. E aí, imagina que quando você disser o não nessa situação ou para essa pessoa, imagina para que outras coisas você estaria dizendo sim. Mas não fica só na imaginação, não. Quem está ouvindo o podcast ou vendo no YouTube, dá um pause e coloca no papel, assim, escreve mesmo, um momento de reflexão, sabe? Vou pegar meu papel aqui. A Ina já puxou o caderninho dela. Pensa nessa situação ou nessa pessoa que você tem muita dificuldade de dizer não, e se imagina dizendo sim para aquela situação ou para aquela pessoa que outros
que outros, dizendo não para aquela situação, para aquela pessoa, que outros sims você está dando. Eu vou dizer o meu exemplo para ilustrar. Quando eu me imaginei dizendo não para os meus familiares, não posso mais ajudar, não posso mais pagar isso, eu estava me imaginando dizendo sim para o meu crescimento financeiro, esse era um sim, mas eu estava me imaginando dizendo sim para eles daqui a algum tempo. Eu estava me imaginando dizendo sim, eu posso ajudar e posso ajudar muito mais agora. Por isso que eu disse que era uma coisa meio, eu vou ali e já volto. E eu também, depois enxerguei que eu estava dizendo sim para o crescimento deles. Por exemplo, uma das pessoas que eu não pude ajudar nunca tinha tido emprego. Já numa idade, assim, 20 e tantos anos. E aí, quando eu voltei para ver como estavam as coisas, ele estava empregado. E está empregado até hoje. E eu fiquei assim, eu fiquei chocada, porque eu pensei, caramba, como que será que foi a entrevista de emprego? Que era uma pessoa que eu achava que era super frágil, sabe? Que não conseguiria nem passar numa entrevista. E aí, quando eu voltei, eu falei, caramba, tá empregado. Eu disse sim pro emprego dele, sabe? Eu disse sim para ele conseguir. Eu até fico meio emocionada de pensar, porque eu fico pensando como é que ele estaria hoje se eu estivesse ajudando até hoje. Ai, pessoas do podcast, assistam no YouTube para vocês assistirem a Lu chorando. Eu fico com vontade de chorar junto. Então, assim, pensa nisso. A gente às vezes está atrapalhando a pessoa. Então, hoje, quando eu penso em ajudar de forma automática, eu penso assim, não, peraí. Se eu disser não, quais são os outros sims que eu tô dando? Teve um episódio, eu lembrei agora de um episódio que eu não vou entrar muito em detalhe, porque eu não sei se estou autorizada a entrar em detalhes, mas foi com a minha cunhada, e ela passou por um problema de saúde, e aí ela e meu irmão chegaram para mim e falaram, Lu, olha, aconteceu isso, ela vai precisar fazer uma cirurgia, e segundo o médico, essa cirurgia custa R$5.000. R$5.000 para mim hoje é um dinheiro que eu posso ajudar a minha família, mas eu sei que é muito dinheiro. Eu não esqueço que R$5.000 é muito dinheiro. Porque eu acho que às vezes a gente cria um patamar financeiro pra gente que a gente meio que esquece das coisas. Eu não esqueço. Mas que bom que hoje eu poderia ajudar. Se eu fosse ainda prestativa no automático, eu ia ficar desesperada com o que eles me trouxeram e eu ia falar, tá bom, transfiro pra que conta, né? Mas aí eu pensei assim, cara, R$5.000 é muito dinheiro. Me conta mais sobre o que tá acontecendo. Aí eles me contaram. Aí vamos fazer o seguinte, eu tenho uma médica da minha confiança. Segundo eles, o médico que eles foram era muito bom. Falei, eu tenho uma médica da minha confiança. A consulta é bem cara, custa R$500. Eu acho caro, tá? E aí eu pensei assim, não, eu vou pagar R$500. Dependendo do que ela disser, depois, de repente, eu vou ter que pagar 5. Vai custar 5.500. Mas eu prefiro fazer a coisa de uma forma consciente. Né? Não me desesperar e ajudar de uma maneira mais inteligente, assim, ajudar raciocinando sobre aquilo, ajudar pensando no fato e não na história de que, ai meu Deus do céu, eu tenho que ajudar e tal, é minha família, e sair correndo. E aí ela foi para essa outra médica e não precisou fazer a cirurgia. Então, quando eu penso nisso, eu disse não. No dia eu falei, não tem como ajudar nisso, peraí, vamos lá, vamos conversar. E aí a gente conversou, buscou uma outra solução. Então assim, eu disse não. Talvez eu fiquei preocupada deles pensarem assim, nossa, né, tá ganhando dinheiro e não quer ajudar, eu fiquei preocupada. Mas eu fui consciente, eu conversei, expus, falei, não, vai nessa médica. Eles ficaram nervosos, falaram, não, mas e se tiver que fazer cirurgia logo e tal? Eu falei, não, calma, vamos marcar, se tiver amanhã, vamos marcar amanhã. E aí eles foram no dia seguinte e no fim das contas não precisou fazer a cirurgia. Então assim, eu disse sim, inclusive para a saúde dela. Imagina se eu tivesse dado R$5.000 e ela tivesse feito uma cirurgia que nem precisava. Sei lá o que podia acontecer nessa cirurgia, sabe? Então, a gente dá sim, assim, para tudo, né? Sem pensar no que pode acontecer. Então, acho que esse exercício da gente pensar, eu tô dizendo sim para alguma coisa, ou essa situação é difícil dizer não, essa pessoa eu sempre digo sim, né? Tenho dificuldade de dizer não. Se eu disser não, para quais outras coisas eu estou dizendo sim? Quais outras coisas para mim e quais outras coisas para ela, né? Porque muitas vezes as pessoas precisam de um não. Mas, se ainda assim nesse exercício estiver difícil, eu ainda tenho aqui, eu trouxe outras formas de dizer não. Quero saber. Vai, vamos pra próxima. E que aí, antes da gente começar, a Ina estava dizendo que todas elas com certeza têm a ver com terceirização. Porque ela gostou da técnica da terceirização. Até agora eu não conheço outra. Mas não existe só essa. Existe, por exemplo, uma que eu fiquei pensando, antes da gente entrar, ela falou, não, eu tenho certeza que essa outra técnica que você vai mostrar é terceirização. Aí eu pensei...
Aí ela olhou pra minha cara e falou, É. Pensou. Pensei, É porque Mas aí eu falei o seguinte, que eu vou repetir aqui pra galera. Não é terceirização, porque terceirizar é botar numa terceira pessoa. Você tá me perguntando... Ou numa circunstância. Uma circunstância. Então eu vou chamar de secundização, sei lá. Como é que é botar na segunda pessoa? Porque eu não vou botar numa terceira. Secundarizar. Botar na pessoa é horrível, né? Eu não vou colocar a responsabilidade numa terceira pessoa. Eu vou colocar em você, que está me perguntando, que está me pedindo a resposta. E como é que a gente faz isso? Por exemplo, imagina um chefe que chega para você e fala, tem isso aqui para fazer. O que normalmente... Vocês fazem isso comigo? O que vocês fazem? Tudo bem, eu vou fazer isso, mas qual é a outra coisa que eu vou tirar do lugar? O que eu vou deixar de lado para priorizar Qual é a prioridade? Isso? Qual é a prioridade, né? Porque às vezes a pessoa, um chefe, alguém chega para ele, faz isso, e você tá toda atolada, e você, faço, porque você não consegue dizer não. Mas qual a prioridade? O que a gente vai deixar de fazer? Isso é um não. É um não sem dizer não. Lu, a gente tá terceirizando de novo. Não, a gente tá secundizando, porque a responsabilidade a gente tá criando aqui uma palavra nova, um neologismo, que é secundizando. É que eu não tô botando numa outra, mas eu vou chegar numa que ainda é mais secundizada ainda. Porque essa, eu acho que a responsabilidade tá indo pra você. É você que vai ter que decidir. Quando você me pede um negócio, eu penso, caramba, eu tô toda atolada, eu não tenho tempo. Aí, por exemplo, um chefe, eu posso dizer, que outra coisa eu vou deixar de fazer então? Decide aí, a responsabilidade é sua. Mas tem uma que eu faço muito lá em casa, que eu faço com o meu namorado. Tá. Que é a seguinte. Com o namorado é bom? Ele quando foi? Anteontem, eu acho. Eu tava aqui com a abertura de nova turma, a gente tava aqui preparando tudo, então nessas semanas assim que a gente tá preparando nova turma, eu fico agitadíssima, eu trabalho desde muito cedo até bem tarde. Aí ele chegou, abriu a geladeira e falou, amor... você podia ir no mercado, né? Vai no mercado hoje e tal, comprar isso, isso, isso. Falou meio assim. Aí eu falei assim, fica à vontade, vou deixar meu cartão de débito em cima da mesa. Foi o que eu falei. Então, assim, eu devolvi pra ele. Eu não falei, não, eu não vou no mercado, vou dizer, poxa, vai lá, sabe? Não tem nenhuma conversa sobre isso. Eu falei, preciso ir no mercado? Pô, fica à vontade, eu vou deixar o cartão de débito aí em cima da mesa, pode ir com o meu cartão, vai lá com o meu cartão. Ou quando alguém fala assim, você pode me levar em tal lugar? A chave do carro tá aqui, fica à vontade, sabe? Quando você consegue entregar para ela alguma coisa que ajuda, né? No mercado, toma aí meu cartão de débito, vai lá, de repente fica feliz, pega o cartão e vai. Não acho que era esse o empecilho, ele podia pegar o cartão dele e ir, mas ele por algum motivo queria que eu fosse, eu falei, então vai lá, pega meu cartão e vai. Você ofereceu alguma coisa que você pode oferecer, a chave do carro, o cartão de débito, sabe? Sei lá, alguma coisa, seu quarto. Mas te tirar da jogada. E te tira da jogada. Mas eu acho que você não tá terceirizando, tá botando na mão da pessoa. Então! Porque acaba... Não, então, mas não é a responsabilidade de uma terceira coisa, é você. Você tá me pedindo alguma coisa... Eu vou te dar um não sem dizer não e você assuma a responsabilidade daquilo. Eu quero um dicionário. Vamos pesquisar. Vamos, mas tem mais uma. Então eu vou te dar uma que não é nem terceirizar nem secundizar. Quer saber qual é? Quando alguém me pede alguma coisa, eu falo assim... Vai pra... Nem a pau Juvenal. Aí a pessoa ri, sabe? Então é humor. Tipo, nem que a vaca tussa. Nem que a vaca tussa é ótimo. Tem outro. Esse também é ótimo. Senta lá, Cláudia. Senta lá, Cláudia, é maravilhoso. Faz tal coisa, senta lá, Cláudia. Né? Então, assim, com humor. Tem algumas vezes você pode dizer não. Já vai na zoeira, resolve não ali no mesmo momento. Exatamente. Esse é bom, assim, colega de trabalho, algum familiar, né, te pede alguma coisa e aí você leva na brincadeira. Esse não é nem terceirizar, nem secundizar. Não. Esse é bem legal. Esse é bem legal. Mas a gente também tá colocando a responsabilidade pronto. Então tá bom. Gente, mas é tudo terceiro. Até agora eu tô achando tá bom. Todos funcionam, mas de alguma maneira quando você tira o não da sua responsabilidade e coloca ou no cartão de crédito que tá aqui à sua disposição, ou no moço, sei lá o que, você tá tirando a sua responsabilidade e tá colocando em outra coisa, outra pessoa, ainda é terceirizar. Mas resolve. E esse aqui é o grande lance. Classificando o método, eu acho que é o seguinte, acho que autorresponsabilidade é uma coisa muito importante na vida financeira, Sim. É uma coisa que faz muita diferença, só que a gente assumir responsabilidades que não são nossas é desnecessário. Sim. E aí eu acho que isso que você tá chamando de terceirizar é dar responsabilidade para quem é responsável. Exato. Né? Se foi o meu namorado que abriu a geladeira e percebeu que tava faltando coisa, então vai lá e resolve, é não sua, é isso? né? Claro, quem tá incomodado? Pois é. Que tá sem comida, vai lá, amor. Sim, tadinho, ele sempre faz. Eu tô falando aqui, mas ó...
Ele sempre vai ao Não, mercado. eu fiquei até surpresa quando você deu esse exemplo. Eu falei, Porque foi uma única vez mesmo. perguntando pra Lu ele do pega e faz. mercado. A Lu, gente, a Lu nem cozinha. Mas ele pega e faz. Mas foi um exemplo que eu lembrei, que eu brinquei, ó, pega aí o cartão e vai. Mas é isso. Saído ao vivo. A gente dá a responsabilidade para quem tem responsabilidade. E aí, se você tem uma agenda que já está preenchida e que seja preenchida com passear com seu filho e o seu chefe te pede para ficar até mais tarde, você diz, olha, nesse momento não vai dar porque eu tenho um compromisso. Sabe o que eu acho que a gente volta, Lu, para um assunto que a gente tocou semana passada, no podcast passado, que foi da reserva financeira, de reserva de segurança, que é do merecimento, né? Que é você ter uma autoestima legal, autoconhecimento, porque toda vez que a gente fala, não, a gente se coloca pra baixo, a gente se acha uma bosta, a gente acha que está fazendo algo errado, e aí você falou também desse mecanismo, assim, automático do cérebro, de colocar hierarquias nas coisas e nas pessoas. Então, sempre quando a gente sabe o que eu tô entendendo dessa conversa também, né? Sempre que a gente sabe o que a gente quer, que a gente tem as nossas prioridades, que a gente sabe o que faz bem pra gente, automaticamente a gente consegue alinhar as escolhas da nossa vida com o nosso objetivo, assim, com o nosso propósito. E aí dizer sim ou dizer não é uma questão de sou boa ou sou uma pessoa ruim, é uma questão de estar alinhado com o que eu quero, o que eu espero da minha vida, né? Sim, mas isso que você tocou no assunto é muito importante, porque essa coisa do não saber dizer não, do prestativo excessivo, tem muito a ver com a gente querer buscar afeto, né? A origem disso. E aí entra em questões psicológicas também, né? Assim, do porquê que isso está programado. Mas é a gente buscando aceitação. Quando a gente não consegue dizer não, é porque a gente quer ser querido, a gente quer agradar. Exato, né? Parecer bem, né? Parecer bem, exatamente. Então a gente precisa entender isso, assim, da onde isso está vindo, né? Por que que eu quero agradar todo mundo? Por que que eu acho que dizer não vai me tirar o amor, sabe, dessas pessoas? Eu acho que se eu disser não para alguém, e no meu dia a dia, assim, eu digo não para um amigo e aquela pessoa deixa de gostar de mim por causa daquele não, então ela já não gostava, né? Então é até importante a gente ter essa clareza. Mas é mais do que isso, assim, lá no fundo, quando a gente tem essa dificuldade de dizer não, quando a gente é muito prestativo, é porque a gente está em busca desse afeto, está em busca desse amor, quase de que forma inconsciente. E, de novo, eu falo isso com muita tranquilidade, que foi muitos anos de terapia para eu lidar com isso, assim, dentro de mim. A minha dificuldade de dizer não, o meu automático prestativo era uma preocupação, assim, de ai, será que, sabe, eu vou perder as pessoas, vão deixar de gostar de mim? E é mega no automático. Eu lidei um tempo, assim, eu acho que o que faz sentido foi uma técnica que eu conheci de Ho Oponopono, né, de você repetir para você mesma, assim, eu me amo, eu me perdoo, sabe? Eu me amo incondicionalmente, eu sinto muito que eu precise fazer as coisas pelos outros para me sentir bem, sabe? Eu me perdoo por isso, sabe? E você agradecer, para quem não conhece o Ho Oponopono, né, são umas palavrinhas assim que você repete, mas que basicamente é uma programação, uma mentalização e uma energização de você se amar, né, de auto-amor, porque quando você se ama de fato, você não precisa muito ficar buscando o amor das outras pessoas, e o amor vai estar ali. As pessoas que de fato te amam, elas vão te amar, né, incondicionalmente. Mas quando você se ama de fato, aquilo é suficiente para você. Então você não precisa ficar desesperado buscando o amor das outras pessoas. Isso é profundo e complexo, mas quando a gente exercita esse amor próprio, entende assim, que a gente comete erros, sabe? Tá tudo bem, que nós não somos pessoas perfeitas, mas você se ama, você gosta de você se cuida. A coisa, né? Eu vou fazer a unha sábado de manhã, isso é amor com você, né? Você se cuida, eu vou no salão, eu cuido da minha saúde, Sim. sabe? Alimentação. Tipo, você se trata com amor, porque quando você se ama, essa energia do amor presente em você começa a te preencher. E aí você não se preocupa tanto se sei lá, o fulano que te pediu alguma coisa te ama, sabe? E isso é muito no inconsciente. Então, quando alguém me chamava para fazer palestra, para participar de uma live, alguma coisa, e eu tinha algum compromisso pessoal, e eu precisava dizer não, eu ficava meio assim, ai meu Deus, será que nunca mais vai me chamar? Será que, né, vai falar mal de mim? Isso bem no início, assim, do meu trabalho. E aí depois eu fui entendendo, assim, não, a pessoa precisa entender. Aí começa a perder aquele peso emocional, né, de, nossa, foi um não. E daí foi um nãozinho, outro dia a gente faz.
eu comecei a ter que falar, ó, agora eu não consigo, fala comigo daqui a uns 2 meses, que aí, sei lá, vai passar essa turma, eu consigo. E aí isso foi tirando peso, mas foi muito trabalho, assim, e não começou agora, foi desde que eu me notei prestativa automática, de pensar, assim, eu não preciso do afeto dos outros. Que bom que eu tenha, né, vai ser bom que eu tenha, eu vou gostar, mas se eu me amo, se eu me gosto, se eu tô feliz comigo, então é um trabalho muito mais da gente com a gente. Me lembrei de uma coisa importante. Muitas vezes, quando eu precisava dizer não, mas eu não queria dizer não, eu fugia. E era a pior coisa que eu podia fazer, sabe? Sim. Mas por medo, acho que medo mesmo, ou não querer lidar com a situação, eu não dizia não e fugia e subia do mapa. Por exemplo, você estava falando aí de trabalho, muitas vezes pessoas chegaram até mim me pedindo uma proposta para fazer um trabalho para elas, ou querendo conversar mais comigo, basicamente sobre trabalho. E eu já estava cheia de trabalho. Eu não podia atender aquela pessoa. Seria muito mais honesto da minha parte, e até voltando naquele assunto que a gente já conversou aqui sobre escassez, eu poderia dizer, olha, eu tô com a agenda fechada agora. Assim que eu abrir a minha agenda, eu entro em contato com você e a gente faz alguma coisa de trabalho juntos. Mas eu tinha tanto pavor de dizer pra pessoa, não posso fazer isso agora, que eu deixava a pessoa no vácuo. Eu nem respondia a pessoa. E aí eu passava, você falou que você não conseguia, você ficava com medo de ver as mensagens no WhatsApp, eu abandonava as minhas lá. E às vezes eu ficava até sem dormir, porque eu não consigo dormir se tiver uma notificaçãozinha no meu celular, no meu e-mail, eu preciso abrir tudo. E às vezes eu precisava dormir, eu não posso abrir essa mensagem, porque essa pessoa quer um negócio de mim, eu não posso fazer, mas eu não tenho coragem de dizer não pra ela. Mas olha como você já fez esse exercício do quando eu disser não, para que eu estou dizendo sim? Você estaria dizendo sim para sua imagem de profissional requisitada. Mas eu não lidei com isso, Sim, entende? mas então, Eu não conseguia. pois é, mas agora você pode conscientemente pensar, se eu disser não e disser não terceirizando, no momento eu não posso, vamos conversar em, sei lá, em novembro do ano que vem, daqui a um ano que seja. Mas quando você diz não, usando uma técnica de não dizer não, uma técnica que te deixa confortável, com clareza do que é a prioridade para você. Você está dizendo não porque você olhou a sua agenda e não cabe. E você diz não, dizendo sim para outra coisa que está clara. Então, estaria dizendo sim para os seus compromissos atuais, estaria dizendo sim para você dormir tranquila, estaria dizendo sim para a imagem de profissional mega requisitada. Porque aí você ia dizer não, eu nesse momento não posso, vamos falar ano que vem. Aí a pessoa fica, caramba, essa daí é boa, né? Então, assim, é uma imagem de profissional requisitada que ia estar ganhando um sim também. Pois é, mas no começo eu não conseguia. Eu nem conseguia lidar com isso, eu não conseguia nem pensar. Eu só pensava, todas as pessoas que estão chegando até mim, eu preciso atendê-las. E eu começava uma conversa com elas, quando elas me pediam alguma coisa, eu sumia do mapa. Mas é treino, é treino. Demorou pra eu conseguir lidar com. habilidade. Hoje em dia eu já falo não tranquilamente. Mas é isso, é treinar, se tornar habilidoso nisso, é aos poucos, não é de uma hora para outra. Mas se você continua, você falou também de fugir, quando você continua fugindo, você está mantendo, né, fisiologicamente aquela situação do estresse da resposta, né? Então é melhor você dar a resposta de forma consciente. Não espera vir aquela resposta assim emocional. Ai, eu vou dizer não agora de uma maneira tranquila. Não, não vai ser tranquilo. Não vai, nas primeiras vezes não vai. Mas faz tudo assim racional. Olha para a agenda, olha para o que você está dizendo sim, pensa em quais outras coisas, né, estão dizendo sim na sua vida. Cria todo esse método racional. Você vai dizer não, vai ficar angustiado ainda, vai incomodar, mas aos poucos aquilo vai perdendo esse peso, sabe? Vai ficando mais tranquilo. Então dizer não é treino. Dizer não é você experimentar uma vez e se tornar uma pessoa habilidosa com isso. Então, ter habilidade de dizer não. Não vai ser de uma hora para outra, como muitas outras habilidades. Por exemplo, dominar as finanças não é de uma hora para outra. Mas é importante porque afeta não só a sua vida financeira, como várias outras áreas da sua vida, sua saúde, seus relacionamentos. Então, eu espero que esse podcast de hoje ajude as pessoas a se tornarem pessoas mais habilidosas nas finanças, mas mais habilidosas no dizer não de forma consciente. Dizer não, que é aquele sim que você está dizendo para aquilo que você realmente quer. Oh, legal, né? Muito lindo. No fim das contas, esse podcast é de priorize-se. Sim, né? Prioridade para você mesmo. Quando a gente se dá prioridade... Se ame e priorize. A gente pode dizer sim ou não para as pessoas
com muito mais facilidade, porque a gente sabe o que é o mais importante pra gente. E acho que nada na vida pode ser mais importante pra gente do que a gente mesmo, né? Isso É a aí. nossa vida. Muito bom, Ina Tavares. Ai, Adorei. querida. Espero que vocês tenham gostado também. Você que viu aí no YouTube, você que viu no Instagram ao vivo, ou você que nos ouviu numa das plataformas de áudio. Esse foi o podcast Bora Dominar. Eu sou Luciana Fior. Eu sou Ina Tavares. Até a próxima. Até a próxima. Bora dominar. Beijo. Ei, muito bom, galera. E aí, curtiram? Foi Já bom? tem gente dizendo aqui, vou olhar minha rota financeira e te digo. É o Vitoriano. Adorei. Adorei também. Deixa eu ver mais. Teve alguém que falou assim, dizer não é uma questão de amor próprio. Uhum, concordo. O João e o Kleber estão aqui rindo da gente. Ah, João mentira. e o Kleber são nossos maridos, tá? Aprender a dizer não. Vamos ver mais aqui, peraí. Estamos de dois participando aí, é? Então, vou olhar minha rota financeira e te digo que foi o melhor. Afrontar. Tem certas ajudas que só atrapalham o crescimento do outro. Clau, é verdade. Né? Clau. Amo o Ponopono. Eu também. Eu Mas gostaria não de sou eu que tô falando, não. praticar. Quem tá falando é a Renata. Eu gostaria de praticar mais, mas eu curto bastante. Eu falo não sem nenhum problema. Silvia. Que não, bom, Silvia. Eu demorei pra Curti. chegar aí. Precisei. Luciana Fior na minha vida. Luciana NM Ferreira, onde eu acho todos esses podcasts. No YouTube, se você for lá no YouTube, lá naquela caixinha de busca, escreve assim, Domine Suas Finanças Podcast, você vai ver todos. A gente já tem quantos no ar? 8? 9. 9? Já Ontem tem foi 9. o nono. Já tem 9. E também nas plataformas de áudio, no Spotify, no Deezer, no SoundCloud e no Google Podcast. Exato. A CS Alexandra, quem não sabe dizer não para os outros, não sabe dizer sim para si mesma. Que linda essa frase, adorei. Verdade. Edinaldo Santos Oliveira, Santo Sol. Lu, a gente tem que se amar. Tem, verdade. É isso. Estou nessa evolução do não, Alexandra falou de novo. Parabéns, meninas. Depois que aprendi a dizer não sem dizer não, foi libertador. Que bom. Arrasou. Falar não foi uma libertação na minha vida, Aninha. Eu acho que dizer sim o tempo todo é justamente uma carência. Eu mesma tinha receio de decepcionar outras pessoas e ser deixada de lado. Hoje sou uma nova pessoa, Marli. E sabe o que é engraçado, Marli? Que a gente cria essa história, né? Não sei se você estava desde o início, mas no início eu falei da diferença de fato e história. O fato do dizer não é que a gente está só dizendo não, só isso. Mas qual é a história? Ah, que a pessoa não vai gostar da gente, ela vai ficar aborrecida, vai ser um grande problema. E às vezes a gente diz não e não acontece nada, né? Não acontece nada, fica tudo normal. Ah, tudo bem, às vezes a pessoa fica meio com uma cara de aborrecida e tal. Ou então, sei lá, já teve situações assim, até profissionais que eu disse não e de repente a pessoa sumiu, nunca mais me procurou. Aí eu penso, tudo bem, né? Paciência, porque se de repente um não faz a pessoa desaparecer, então não era uma relação, né, profissional legal. Então, assim, tá tudo bem. Às vezes um não ajuda muito até revelar esse tipo de coisa, né? E às vezes não acontece nada, é só um não. Né? Exato. Tem alguém que falou que eu perdi o comentário, mas a pessoa falou que quando a gente ajuda muito a alguém, a gente ajuda a pessoa a ficar na mesma zona de conforto. Isso aí, a dependência, né? É verdade. Foi um pouco do que eu vi. Que Dei aconteceu. modas, estou endividada porque não sei dizer não. Pois é. Assiste o podcast de novo. Pensa, reflete muito sobre isso e faz esse exercício, assim, de você tá dizendo sim para as pessoas e dizendo não, por exemplo, para a sua vida financeira. A partir de agora, o que você pode fazer para mudar isso e como que, ao dizer não para o que você está dizendo sim, que outras coisas estão ganhando sim, entendeu? Que outras coisas na sua vida estão ganhando sim. E é isso, é habilidade, é treino, não vai ser de uma hora para outra, você vai precisar inclusive corrigir, né? A gente quando vem dizendo sim muito tempo, aí, beleza, agora eu vou dizer não. A gente nem falou sobre isso, né? Que a gente já teve uma conversa sobre isso, sobre a história de repente você está dizendo muito sim e de repente você começa a dizer não e você se sente mega egoísta, né? Tá. Aquela coisa de você, eu sou muito prestativa, aí você começa a dizer não, aí de repente você se sente mega egoísta, é normal, né? Porque eu até passei por isso, eu me sentia muito egoísta porque eu comecei a dizer muito não, e aí era muito fora, assim, do que eu estava pensando, do que eu estava vivendo, né, o que era a minha característica, e aí eu me senti esquisita, e eu lembro que na terapia
eu cheguei pro meu terapeuta e falei, nossa, mas eu tô me sentindo muito esquisita, porque eu agora sou mega egoísta, eu vivo dizendo não. E qual exagero, nem era isso, né? Porque uma pessoa que tudo diz sim, ela vai dizer dois Fala dois nãos. não, estou mal. Só Sou digo nossa, sou não. a malvada. E aí ele me falou uma coisa que eu nunca esqueci, que eu acho que faz muito sentido até nas finanças, porque eu vejo que as pessoas são detonadoras das finanças gastadoras, e de repente começa a se organizar e começa a se achar muito poupadora. Nossa, eu agora não quero gastar dinheiro com nada, né? A gente é de um jeito e de repente a gente vai para o outro extremo. Aí ele me falou uma coisa muito importante. Falou assim: você não conhecia os dois lados. Para você ficar no meio, você tem que conhecer as duas extremidades, né? Então, assim, você é muito prestativa. E aí você decidiu ser mais equilibrada. Aí o que você faz? Você vai parar lá do outro lado, você está sentindo do outro lado. Mas é normal. Porque como é que você vai saber qual é o meio do caminho se você não sabe quais são as duas pontas, né? Eu moro no Rio. Como é que eu vou saber onde é a metade da estrada daqui para São Paulo se eu nunca tiver ido para São Paulo? Eu tenho que ir para São Paulo, saber que tem, sei lá, 400, 500 quilômetros que nos separam, para eu saber que ali no 250 vai ser a metade. Mas se eu nunca fui para São Paulo pegar o carro e começar a dirigir, quando eu passar ali em Resende, eu não vou perceber que é a metade, porque eu não sei qual é a distância para São Paulo. Então, se você é muito prestativa e aí você quer chegar no equilíbrio, cara, você vai ter um momento de se sentir muito assim, ai, tô muito egoísta, tô dizendo não para todo mundo. É normal para você poder achar a metade da estrada. Então, você tá endividada porque você disse muito sim, você provavelmente vai ter que passar por um momento de agora eu digo não para todo mundo. Agora eu tenho que cuidar da minha vida. Não aguento mais, sabe, a história do dia que chega. Não aguento mais passar por isso. Vou ter que cuidar da minha vida agora. E aí você vai se sentir meio egoísta, mas eu acredito que é um processo normal, temporário e importante para você. Em busca do equilíbrio. Isso aí. Liane Gonzaga tá dizendo que já perdeu amigos porque disse não. Mas depois ela entendeu que foi um livramento. É isso aí. Será que eram amigos, amigos né? de verdade? Porque hoje, eu acho que os amigos que eu tenho hoje, se eu precisar dizer não em algum momento, eu não sei se isso afeta tanto a amizade, não. Então, será que eram amigos de verdade? Acho que você mesma já percebeu que não, né? Pois é. Cadê? Não Demais. entendi. Ai, eu agora ainda tô na paranoia de encostar, ainda não pode encostar, né? Não. Com essa palestra, acabei de entender o não que a minha filha deu. Ah, Olha que aí, bom. Luciana Braga arrasou. Que bom, que bom. Eu espero que tenha sido um entendimento feliz e Gente, que já isso adorei possa sua filha. unir as duas. É legal, eu não tinha pensado sobre isso, porque a gente está falando aqui com aqueles que não sabem dizer não. Mas tem a Mas galera que recebe o que não. recebe o não. É verdade. verdade, eu tinha pensado nisso. Às vezes um não é importante para outra pessoa que disse, mas às vezes é importante pra gente e a gente nem percebeu. Por exemplo, eu já tomei uns nãos assim de entrevista de emprego que depois eu dei graças a Deus de ter recebido aquele não. É verdade. Seja porque alguém foi trabalhar lá e me falou No que fim não era das legal. contas, o mais honesto é o melhor, né? É. Se o não é que é a verdade pra ser dita, vai no não. É isso aí. É isso. Boa. Agora Então é foi, isso. todos os comentários. Então tá bom. Galera, foi muito legal estar com vocês mais Beijo. uma vez. Nós vamos nos ver então na próxima sexta-feira, provavelmente a partir de 16 horas. E em qualquer um dos podcasts no YouTube ou nas plataformas de áudio, é só ir lá e procurar por podcast Bora Dominar, tá bom? Beijo, bora dominar. Pensei uma coisa, tem que saber dizer não pra si também. Dizer não, eu digo não pra mim mesma sempre não. Muitas vezes eu preciso dizer muito não pra mim mesma. Muito bom, Ina. Muito boa lembrança. Beijos. E com essa ótima lembrança de Ina Tavares, estamos encerrando o podcast de hoje. Um beijo, galera. Até a próxima.